ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. Você falou podcast. Eu tô impostando minha voz de podcaster. Nossa, total. Eu sou a Dayana. E o conto de hoje é A Pata do Macaco, de William Waymark. Você me desconcentrou totalmente. Gente, antes de iniciar a gravação, ele ficou William Waymark Jacobs, William Waymark. Repetiu umas 15 vezes. William Waymark Jacobs. Quer começar de novo? Não, vamos então continuar, vou dizer não temos que tempo a perder. Esse é o seu conto mais lembrado, aquele que evoca o temor cristão do pacto com o diabo. Isso aí, e esse conto foi sugestão de um leitor de ouvido, né? De um leitor de ouvido. Você lembra o nome dele? Claro, o Adalberto Machado Santos. Então, valeu, Adalberto, pela sua sugestão. Estamos aí fazendo e foi uma ótima sugestão. Um conto muito massa. Super legal. A gente vê aí no final do conto. Boa leitura. A Pata do Macaco, de William Waymark Jacobs. Lá fora, a noite era fria e úmida. Mas na pequena sala de estar da Vila Lakersnoon, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez e o primeiro, que possuía ideias sobre o jogo, envolvendo uma mudança radical de tática, punha o rei em tão desesperados e desnecessários perigos, que provocou comentários até da velha senhora de cabelos brancos que estava fazendo placidamente crochê perto do fogo. "Escuta esse vento", disse o Sr. White, que, tendo notado um erro fatal quando já era tarde demais, desejava evitar com habilidade que o filho notasse também. "Estou escutando", disse o outro, observando atentamente o tabuleiro ao mesmo tempo que estendia a mão. "Check." "Estava achando muito difícil que ele viesse esta noite", disse o pai, com a mão erguida sobre o tabuleiro. "Mate", prosseguiu o filho. "Isso é o que tem de pior, viver assim tão afastado", vociferou o Sr. White com súbita e inesperada violência. "De todos os lugares idiotas, lamacentos e fora de mão para se morar, este é o pior. O caminho é um atoleiro e a estrada um rio. Não sei o que essa gente pensa. Acho que, porque somente 2 casas da estrada estão alugadas, entendem que não tem importância." "Não te importes, querido", disse a esposa conciliatoriamente. "Talvez ganhes a próxima partida." O Sr. White ergueu bruscamente a vista, mesmo em tempo de interceptar um olhar de compreensão trocado entre mãe e filho. As palavras morreram-lhe nos lábios e escondeu um sorriso contrafeito na barba rala, grisalha. "Aí está ele!" exclamou Herbert White, ao ouvir o portão bater com estrondo e pesados passos que vinham em direção à porta. O velho levantou-se com solicitude hospitaleira e, enquanto abria a porta, puderam ouvi-lo lastimando-se do tempo com o recém-chegado. Este também se lastimou de maneira que a Sra. White disse e tossiu de leve quando o marido entrou no aposento, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos salientes e faces rubicundas. "Sargento-Major Morris", disse, apresentando-o. O major trocou apertos de mão e, tomando a cadeira oferecida junto ao fogo, observou com satisfação que o anfitrião trazia uísque e copos e punha uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos ficaram mais brilhantes e começou a falar, enquanto o pequeno círculo da família olhava com agudo interesse aquele visitante de terras longínquas que encostava os ombros robustos no espaldar da cadeira, falando de cenas estranhas e feitos denodados, de guerras e pestes, e de povos exóticos. 21 anos disto", disse o Sr. White, acenando com a cabeça para a esposa e o filho. "Quando partiu, era um belo moço no armazém. Agora, olhem para ele." "Não parece ter se dado muito mal", observou a Sra. White delicadamente. "Eu gostaria de ir à Índia também", disse o velho cavalheiro, "só para ver como aquilo é, sabem?" "Foi melhor ficar por aqui mesmo", retrucou o major abanando a cabeça. Pousou o copo vazio e, suspirando de leve, sacudiu-o outra vez.
Gostaria de ver aqueles velhos tempos e faquires e pelotiqueiros, investiu o velho. O que era que ia começar a contar-me outro dia a respeito de uma mão de macaco ou coisa que o valha, Morris? Nada, respondeu o soldado muito depressa. Pelo menos, nada que vale a pena ouvir. Mão de macaco? Indagou a Sra. White com curiosidade. Bem, apenas o que se poderia chamar magia, talvez, respondeu o major de maneira vaga. Seus 3 ouvintes curvaram-se para a frente interessados. O visitante levou o copo vazio aos lábios e depois tornou a pousá-lo. O anfitrião o encheu de novo. À simples vista, disse o major remexendo no bolso, é apenas uma pequena mão comum, seca e mumificada. Tirou qualquer coisa do bolso e exibiu-a. A Sra. White recuou com uma careta, mas o filho, pegando no objeto, examinou-o com curiosidade. E que é que há de especial nela? Perguntou o Sr. White, tomando-a das mãos do filho e pousando sobre a mesa, depois de examiná-la. Possui um encantamento que lhe foi posto por um velho faquir, explicou o major, um homem muito velho. Queria mostrar que o destino segue a vida dos homens e que aqueles que interferem com ele o fazem para seu próprio mal. Pôs-lhe um encantamento para que 3 homens distintos pudessem satisfazer, cada um, 3 desejos. Suas maneiras eram tão impressionantes que os ouvintes tinham a consciência de que seus risos alegres soavam um pouco falsos. Bem, e por que não formula 3 desejos, senhor? Perguntou Herbert White inteligentemente. O soldado olhou-se da maneira que um homem de meia-idade olha para a mocidade presunçosa. Já formulei, disse devagar, e o seu rosto corado empalideceu. E obteve realmente que esses 3 desejos se realizassem? Perguntou o Sr. White. Obtive, respondeu o major, e o copo tilintou, de encontro aos seus dentes brancos. E alguém mais já desejou? O primeiro homem também satisfez seus 3 desejos. Sim, foi a resposta. Não sei quais foram os 2 primeiros, mas o terceiro foi a morte. Foi assim que obtive a mão. Seu tom era tão grave que um silêncio caiu sobre o grupo. Se já obteve seus 3 desejos, não lhe serve mais para nada. Então, Morris, disse o velho por fim, para que a conserva? O soldado abanou a cabeça. Fantasia, suponho, disse devagar. Tive uma vaga ideia de vendê-la, mas não creio que o faça. Já causou infortúnios demais. Além disso, ninguém a compraria. Alguns acham que é uma história fantástica, e os que acreditam alguma coisa nela querem experimentar primeiro e pagar-me depois. Se pudesse formular outros 3 desejos, perguntou o velho, fitando-o atentamente. Falo-ia? Não sei, respondeu o outro. Não sei. Pegou a mão e, balançando-a entre o indicador e o polegar, jogou-a de súbito no fogo. White, com um pequeno grito, curvou-se e tirou-a. É melhor que a deixe queimar-se, sentenciou o soldado solenemente. Se não a quer, Morris, pediu o velho. Dê-ma. Não farei isso, respondeu o amigo com rabugice. Atirei-a ao fogo. Se a quiser guardar, não me censure pelo que possa acontecer. Jogue-a no fogo de novo como um homem de juízo. O outro abanou a cabeça e examinou atentamente sua nova aquisição. Como se faz? Perguntou. Segura-se levantada, com a mão direita, e faça o pedido em voz alta, disse o major, mas previno-o contra as consequências. Parece coisa das 1001 noites, exclamou a Sra. White, enquanto se levantava e começava a preparar tudo para a ceia. Não achas que poderias desejar 4 mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e então os 3 desataram a rir, enquanto o major, com um ar de susto no rosto, o segurava pelo braço. Se quer formular um pedido, disse-lhe severamente, faça-o de maneira inteligente. O Sr. White desejou cair de novo o talismã no bolso e, chegando às cadeiras, conduziu o amigo à mesa. Com o entretenimento da ceia, o objeto foi em parte esquecido e depois os 3 ficaram sentados escutando atentos uma segunda série das aventuras do soldado da Índia. Se a história a respeito da mão do macaco não for mais verdadeira do que as outras que ele nos esteve contando,
disse Herbert, quando a porta se fechou às costas do hóspede. Apenas em tempo para este apanhar o último trem. Não conseguiremos grande coisa com ela. Deste-lhe alguma coisa por ela, meu velho? Perguntou a Sra. White, olhando para o marido com atenção. Uma bagatela, respondeu ele, corando de leve. Não queria aceitar, mas obriguei-o, e insistiu de novo comigo para que a jogasse fora. Não faça isso, exclamou Herbert com pretenso horror. Ora essa, vamos ficar ricos, famosos e felizes. Deseje ser imperador, papai, para começar. Depois não poderá ser dominado pela esposa. Correu em volta da mesa, perseguido pela indignada Sra. White, armada de uma vassoura. O Sr. White tirou a mão de macaco do bolso e olhou para ela indeciso. Não sei o que hei de desejar, esta é a verdade, disse lentamente. Parece-me que tenho tudo o que quero. Se liquidasse a hipoteca da casa, seria completamente feliz, não é verdade? Sugeriu Herbert, pousando-lhe a mão no ombro. Pois bem, deseje 200 libras então, é justamente o que falta. O pai, sorrindo, meio envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto o filho, com ar solene, que um piscar de olhos à mãe desmentia, sentava-se ao piano e fazia soar alguns acordes majestosos. Desejo ter 200 libras, pediu o velho em voz alta. Uma bela ressonância do piano saudou aquelas palavras, interrompida por um grito assustado do velho. O filho e a esposa correram para ele. Mexeu-se! Exclamou ele com um ar de receio para o objeto que jazia no chão. Quando formulei o desejo, contraiu-se na mão qual uma cobra. Bem, não vejo dinheiro e aposto que nunca o verei, atalhou o moço. Deve ter sido impressão tua, meu velho, disse a esposa, olhando para ele com ansiedade. O marido abanou a cabeça. Não importa, porém. Não aconteceu nada de mal, mas levei um choque assim mesmo. Sentaram-se novamente junto ao fogo enquanto os dois homens acabaram de fumar seus cachimbos. Lá fora o vento estava mais forte do que nunca e o velho teve um sobressalto nervoso ao som de uma porta batendo no primeiro andar. Um silêncio insólito e deprimente pesou sobre os três e prolongou-se até que o casal de velhos se levantou para recolher-se. Espero que encontre o dinheiro amarrado em um grande maço no meio da cama, gracejou Herbert ao curvar-se para dizer-lhes boa noite. E qualquer coisa terrível agachada em cima do guarda-roupa, espiando-o enquanto o senhor se apossa da fortuna mal ganha. Na manhã seguinte, na claridade do sol de inverno iluminando a mesa do café, Herbert riu-se do susto dos pais. Havia um ar de saudável banalidade no aposento, que faltava na noite anterior, e a pequena mão de macaco suja e enrugada estava pousada sobre o aparador, com um pouco caso que não demonstrava grande fé nas suas virtudes. Suponho que todos os soldados são a mesma coisa, disse a Sra. White. Que ideia nossa de dar ouvidos a tais contrassensos! Como poderiam realizar-se simples desejos hoje em dia? E se pudessem, como haveriam de fazer-te mal 200 libras, meu velho? Podiam cair-lhe do céu na cabeça, chasqueou o frívolo Herbert. Morris contou que as coisas aconteciam tão naturalmente, disse o pai, que se poderia, querendo, atribuí-las à mera coincidência. Bem, não vá gastar o dinheiro todo antes que eu esteja de volta, recomendou Herbert, levantando-se da mesa. Receio que se transforme em um mesquinho avarento e que tenhamos de desconhecê-lo. A mãe riu-se e, acompanhando-o até a porta, observou enquanto seguia pela estrada abaixo e depois, voltando à mesa do café, divertiu-se muito às custas da credulidade do marido, o que não a impediu de precipitar-se para a porta quando o carteiro bateu. E nem tampouco de resmungar qualquer coisa sobre majores reformados, de hábitos biliosos, quando verificou que o correio lhe trazia apenas uma conta do alfaiate. Herbert vai dizer mais algumas pilhérias, espero, quando voltar, disse ela, quando se sentavam para jantar. Imagino que sim, concordou o Sr. White, mas servindo-se de cerveja, seja como for, aquela coisa mexeu-se na minha mão, isso eu posso jurar.
Pensaste que se moveu? Observou a velha senhora meigamente. Digo que se mexeu, replicou o outro. Não resta a menor dúvida. Eu tinha. Que foi? A esposa não respondeu. Estava observando os misteriosos movimentos de um homem lá fora, que, espreitando de maneira indecisa para casa, parecia estar tentando resolver-se a entrar. Em conexão mental com as 200 libras, notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda, brilhante e nova. 3 vezes parou ao portão, mas depois se afastou de novo. Da 4ª vez, parou com a mão pousada nele e, com súbita resolução, abriu-o, caminhou em direção à casa. A senhora White, no mesmo instante, levou as mãos às costas e, desatando apressadamente os cordões do avental, colocou aquela útil peça de roupa sob a almofada da sua cadeira. Trouxe o estranho, que parecia pouco à vontade, para dentro do aposento. Ele olhava furtivamente para a senhora White e escutava com ar preocupado enquanto a velha senhora pedia desculpas pela aparência da sala e pelo sobretudo do marido, um agasalho que geralmente ele reservava para o jardim. Ela esperou tão pacientemente quanto o seu sexo permitia que o homem desembuchasse o que tinha para dizer. Mas, a princípio, ele conservou-se num silêncio embaraçado. "Pediram-me para vir aqui?" disse por fim, e curvou-se para tirar um fiapo de algodão das calças. "Venho da parte de Now e Noggins." A velha senhora sobressaltou-se. "Que foi?" perguntou com respiração alterada. "Aconteceu alguma coisa, Herbert?" Que é? O marido interpôs-se. Vamos, minha velha", disse apressadamente. "Senta-te e não tires conclusões antecipadas. Não é portador de más notícias, estou certo, senhor?" E observava o outro atentamente. "Sinto muito", começou o visitante. "Está ferido?" perguntou a mãe. O visitante curvou-se, confirmando. "Gravemente ferido, mas já não sofre coisa alguma." "Oh, graças a Deus!" exclamou a velha senhora, juntando as mãos. "Graças a Deus por isso, graças!" Interrompeu-se de súbito ao perceber o sinistro significado da afirmativa do outro e viu a terrível confirmação dos seus receios na cara compungida que ele fez. Suspendeu a respiração e, voltando-se para o marido, menos vivo em compreender do que ela, pousou a mão trêmula na dele. Houve um longo silêncio. "Foi colhido por uma máquina", disse o visitante por fim, em voz baixa. "Colhido por uma máquina?" repetiu o Sr. White de maneira vaga. "Sim." Ficou sentado, olhando confusamente pela janela. E, tomando a mão da esposa entre as suas, apertou-a como costumava fazer nos velhos tempos em que se namoravam, quase 40 anos atrás. "Era o único que nos restava", disse, voltando-se gentilmente para o visitante. "É duro." O outro tossiu e, levantando-se, caminhou lentamente à janela. "A firma encarregou-me de transmitir-lhes a sua sincera simpatia pela grande perda que sofreram", disse sem voltar a olhar. "Peço-lhes para compreenderem que sou apenas um empregado e que estou obedecendo a ordens recebidas." Não houve resposta. A face da anciã estava branca, os olhos vítreos, a respiração mal audível. No rosto do marido havia uma expressão que devia ser semelhante à do seu amigo major ao entrar pela primeira vez em ação. "Devo-lhe dizer-lhes que Now e Noggin negam qualquer responsabilidade", continuou o outro. "Não admitem qualquer obrigação. Mas, em consideração aos serviços prestados por seu filho, desejam oferecer-lhe certa importância em dinheiro a título de compensação." O Sr. White deixou cair a mão da esposa e, pondo-se em pé, fitou o visitante com um olhar horrorizado. Seus lábios secos balbuciaram a palavra. "Quanto?" 200 libras, foi a resposta. Inconsciente do grito da esposa, o ancião sorriu debilmente
estendeu as mãos feito um homem cego e caiu qual um farrapo inerte no assoalho. No vasto cemitério novo, a umas 2 milhas de distância, os anciãos enterraram o morto querido e voltaram para casa, agora imersa em sombras e silêncio. Acontecera tudo tão rapidamente que, a princípio, mal podiam compreendê-lo e tinham ficado em um estado de expectativa, como se alguma coisa mais devesse acontecer. Alguma coisa que aliviasse aquela carga demasiado pesada para os seus velhos corações suportarem. Mas os dias se passaram e a cruel expectativa cedeu lugar à resignação. A resignação irremediável dos velhos, às vezes erroneamente chamada apatia. Às vezes, mal trocavam uma palavra porque agora não tinham sobre o que falar. E seus dias eram longos e enfadonhos. Foi cerca de 1 semana depois daquilo que o ancião, acordando de súbito uma noite, estendeu a mão e verificou que se achava sozinho na cama. O quarto estava em trevas e vinha da janela um som de soluços abafados. Sentou-se na cama e escutou. "Mais frio estará sentindo meu filho", respondeu a anciã e soluçou mais alto. O som dos soluços morreu nos ouvidos dele. A cama estava quente e seus olhos pesados de sono. Dormitou um pouco, agitado, e depois adormeceu, até que um súbito grito selvagem da esposa o acordou em sobressalto. "A mão do macaco!" gritava ela selvagemente. "A mão do macaco!" Ele despertou alarmado. "Onde? Onde está? Que foi que aconteceu?" Ela veio cambaleando pelo quarto em direção a ele. "Quero-a!" disse calmamente. "Tu não a destruíste?" "Está na sala, na prateleira", respondeu ele muito admirado. "Por quê?" Ela chorava e ria-se ao mesmo tempo e, curvando-se, beijou-o na face. "Só agora me lembrei disso", disse histericamente. "Por que não me lembrei antes? Por que não te lembraste tu?" "Lembrar de quê?" "Dos outros 2 desejos", respondeu ela rapidamente. "Só formulamos um." "E não foi bastante?" perguntou ele com violência. "Não!" exclamou ela triunfalmente. "Formularemos mais um. Vai lá embaixo, traze-a depressa e manifesta o desejo que teu filho esteja vivo de novo." O homem sentou-se na cama e afastou as cobertas de sobre os membros trêmulos. "Santo Deus, estás louca!" exclamou aterrado. "Vai buscá-la!" insistiu ela. "Vai buscá-la e pede! Oh, meu filho, meu filho!" O marido riscou um fósforo e acendeu a vela. "Volta para a cama", disse resolutamente. "Não sabes o que está dizendo." "Obtivemos a realização do primeiro desejo", disse a anciã com fervor. "Por que não havemos de obter o segundo?" "Uma coincidência", gaguejou o ancião. "Vá buscá-la e pede", gritou a anciã, arrastando-se para a porta. Ele desceu no escuro. Tateou o caminho para a sala e depois para o aparador. O talismã estava no seu lugar e um horrível medo de que o desejo não formulado trouxesse o filho mutilado à sua presença. Antes que ele pudesse fugir do aposento, apoderou-se do seu espírito. Susteve a respiração. Quando viu que perdera a direção da porta, com a testa úmida de suor, encontrou o caminho de volta da mesa e foi se arrastando ao longo da parede no estreito corredor, com aquela coisa nojenta na mão. Até o rosto da esposa pareceu-lhe mudado quando entrou no quarto. Estava branco e expectante, e para seu receio parecia ter um ar sobrenatural. Teve medo dela. "Pede!" gritou ela em voz forte. "É uma tolice inútil", esquivou-se ele. "Pede!" repetiu a esposa e ergueu a mão. "Quero meu filho vivo de novo." O talismã caiu no assoalho e o velho fitou-o estremecendo. Depois deixou cair-se tremendo em uma cadeira, enquanto a esposa, com os olhos ardendo, se dirigia à janela e levantava a gelosia. Ficou sentado até sentir-se enregelado de frio.
olhando de vez em quando para a figura da anciã, espreitando para fora pela janela. O coto da vela, que ardera até abaixo do anel do castiçal de porcelana, lançava sombras oscilantes sobre o teto e as paredes. Até que, com uma palpitação mais forte do que as outras, extinguiu-se. O ancião, com indizível sensação de alívio pelo fracasso do talismã, voltou à cama. E 1 minuto ou 2 após, a anciã veio, silenciosa e apática, para junto dele. Nenhum dos dois falou, e ambos ficaram deitados silenciosamente, escutando o tic-tac do relógio. Um degrau da escada estalou, e um camundongo assustado correu ruidosamente por dentro da parede. A escuridão era opressiva. Depois de ficar algum tempo deitado, reunindo coragem, o marido pegou na caixa de fósforos e, riscando um, desceu as escadas para buscar uma vela. No último degrau, o fósforo apagou-se, e ele parou para acender outro, mas naquele momento uma batida tão leve e furtiva que mal era audível soou na porta da rua. Os fósforos caíram-lhe das mãos. Ficou imóvel, com a respiração suspensa, até que a batida se repetiu. Então voltou-se e correu velozmente até o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoando pela casa. "Que foi isto?" exclamou o ancião, sobressaltando-se. "Um rato", disse o ancião em voz trêmula. "Um rato passou por mim nas escadas." A esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida forte ressoou pela casa. "É Herbert!" gritou ela. "É Herbert!" Correu para a porta, mas o marido colocou-se diante dela e, agarrando-a pelo braço, segurou-a com força. "Que vais fazer?" sussurrou asperamente. "É meu filho! É Herbert!" gritou ela, lutando mecanicamente. "Tinha me esquecido do que eram 2 milhas de caminho. Por que me seguras? Solta-me! Tenho que abrir a porta!" "Pelo amor de Deus, não o deixes entrar!" disse o ancião tremendo. "Tens medo do teu próprio filho!" exclamou ela, debatendo-se. "Deixa-me ir! Já vou, Herbert! Já vou!" Houve outra batida. E mais outra. A anciã, num súbito arranco, libertou-se e saiu correndo do quarto. O marido seguiu até o patamar e chamou-a insistentemente enquanto ela corria escadas abaixo. Ouvia a corrente de segurança ser retirada e a lingueta da chave abrir-se rangendo. Depois, a voz da anciã, áspera e palpitante. "O ferrolho!" gritou alto. "Desce, não posso atingi-lo!" Mas o marido estava de gatas, arrastando-se ferozmente pelo chão, à procura da mão do macaco. Se pudesse ao menos encontrá-la antes que aquela horrível coisa lá de fora entrasse. Uma verdadeira saraivada de batidas repercutiu pela casa. E ele ouviu o arrastar de uma cadeira que a esposa estava colocando junto da porta. Ouviu ainda o ruído do ferrolho ao ser aberto lentamente. Ao mesmo instante, achou a mão do macaco e freneticamente bradou seu terceiro e último desejo. As batidas pararam de súbito. Embora o seu eco inundasse ainda a casa. Ouviu a cadeira sendo arrastada para trás e a porta abrir-se. Um vento frio encanou pelo vão das escadas, mas o longo e sonoroso lamento de decepção e agonia da esposa deu-lhe coragem para descer até onde ela estava e abriu a porta por trás dela. O lampião, que piscava em frente, mostrou-lhe a estrada, calma e deserta. E esse foi A Pata do Macaco, de William Waymark Jacobs. Impressionante, né? Eu fiquei com uma adrenalina muito legal para gravar esse texto, porque
As batidas, assim, causam uma emoção crescente, né? Ali nesse desfecho do conto. E você vai se envolvendo ali de uma forma muito intensa. Esse dá pra perceber porque que é o conto que deixou ele super famoso, né? Tanto que a maioria das pessoas conhece ele por esse conto. Mesmo tendo sido, assim, um conto mais solto, porque ele escreveu muito mais sobre outros assuntos, né? Ele tinha um assunto mais propício, assim, que ele escrevia sempre. Inclusive, é bem legal, porque inclusive dentro do texto fala, lá no comecinho, né? Nossa, igual, isso aí tá parecendo 1001 Noites, né? Então, tipo, e até a gente comentando depois que parece ser uma espécie de releitura, né, do 1001 Noites, ou tipo, com alta dose de realismo, solto, né? De lá, né? Tipo, como se tirasse todos os elementos, assim, fantásticos e, né, que tem no Aladdin e a Lâmpada Mágica, né, e colocasse esse realismo sombrio em cima. Porque então, aqui já tem o mesmo lance dos 3 desejos, né, que é uma semelhança, por isso também que lembra tanto, acredito, as 1001 Noites, né? Sim. Os 3 pedidos. E tem essa moral parecida também, né, tipo, que é do cuidado com o que você deseja, né? E assim, interferir no destino pode trazer seu próprio mal. Foi isso que fez a pessoa que encantou a mão do macaco, né? Queria deixar esse aprendizado, assim, para as pessoas, né? Não interfira no destino, né? Pode dar ruim. Sim, muito legal. E daí, pesquisando sobre o autor, eu vi que ele tirava bastante inspiração de histórias bíblicas, né? Que... principalmente além do 1001 Noites, né? Aqui na Pata do Macaco também de histórias bíblicas. Eu peguei um lance, assim, que eu achei bem legal, que você lembra que quando eles faziam o desejo e o que acontecia com a mão? A mão tremia, né? Tipo, tremia se mexia. como o quê? Tremia como... Como uma cobra. Então tem a referência, tem a referência bíblica aí, que é o desejo, né? Então, ele, por 2 vezes, ele fala 2 ou 3 vezes, acho que 2. Você olhou se no texto original, na língua inglesa, tá como... Não olhei, mas provavelmente deve ser snake, porque né? é uma coisa específica, né, pra ser traduzida. Dificilmente o tradutor vai tomar liberdade pra colocar outro animal ali. É verdade. E por falar em bíblico, a gente tem nesse texto, o clássico, que na verdade foi o William Y. Mark Jacobs que começou isso, do pacto com o diabo, assim, que é esse mito de Mefistófeles, que foi tão explorado, depois foi retomado pelo Stephen King, por tantos outros na contemporaneidade. O estilo do Crossroads também, que dizem que o Robert Johnson, né, contava a lenda. Sim. Que ele foi lá na encruzilhada e fez o pacto, que ele queria ser o melhor guitarrista, o melhor tocador de blues do mundo, né? Daí diz que ele vendeu a alma pro diabo. Sim, então, essa coisa do pacto com Mefistófeles, que seria... O Mefistófeles, dentro do mito, né? É como se fosse a figura do próprio diabo mesmo, né? E ele traz isso, né? Como pano de fundo do conto. Porque quando o mito diz assim, você ganha, mas você perde alguma coisa, né? E ele perdeu nada menos... Perigoso. Que o filho, né? Então isso foi muito intenso. Mas vamos fazer a análise seguinte. O que acontece com esse filho nessa história é um grande checkmate. É verdade. Porque eles voltando lá no começo. Eles começam o conto jogando xadrez, né? E o filho ganha do pai, né? E até ele é um filho que fica satirizando o tempo inteiro, né? Esse major chega com essa pata de macaco e ele fica tirando sarrinho o tempo inteiro. E também tem o lance de que o pai coloca o filho na posição de last checkmate, né? Então, mesmo ele coloca as peças em condição pro filho vencer, né? Muito então, bem notado. Né? E essa coisa do 200 libras, e que daí o representante lá da Noll Noggins, né, a empresa que o menino trabalhava, vem e dá exatamente essa quantia, né? É muito assustadora a forma como vai se compondo, né? Tanto é que realmente é considerado um conto macabro, né? Só que ele faz com muito humor, né? Ele é caracterizado por essas narrativas, assim, de humor junto com esse meio que terror, né? É verdade. Que é engraçado porque na figura do Herbert, que é esse menino, ele fica satirizando, né? Fica tirando sarro do pai, da mãe. É um humor, assim, que também eles... sei lá, tipo, é um humor, mas ainda é muito pesado, né? O clima do conto ali, principalmente se dirigindo ao final, né? Ele tem essa certa leveza em alguns momentos, mas tem certos autores, tipo Ambrose Bierce, que a gente já trouxe aqui, né? Que é
que é autor Americano. americano de horror, assim, que ele fazia com mais humor do que, digamos, o horror, assim, balanceava melhor. Eu vejo que aqui tem as doses de humor, mas ou digamos que o horror pra mim tava mais no topo. Eu achei interessante que ele inicia super literário, né? O vento nas gelosias. Eu falei, tranquilinho até, legal. Bonitinho. Daí, Vai. até tava Vai preparado desdobrando. com esse nome, o que eu tinha ouvido falar sobre o conto e tal, eu já tava preparado ali pra pegar trilha assustadora e tal, e ele começa bem de leve, né? E vai escalando. E provavelmente, leitor de ouvido, você já assistiu a algum filme, alguma adaptação, referência, que tem esse conto como o texto original, assim, adaptado desse conto, porque ele foi realmente bem explorado já no universo literário, cinematográfico, enfim, artístico como um todo. Muito legal, muito massa. Eu também vi que ele explorava, esse autor também era conhecido por explorar bastante a vida marinha. Isso, né? marítima. Marítima, já vamos chegar na biografia dele, mas daí eu fiquei curioso para saber quais são esses outros contos aí dele. Quem sabe a gente traz coisas com água, quem né? sabe a gente pode trazer aí mais uma vez, né? Eu gostei de um termo que fala: o filho com ar solene, mas dando uma piscadela de olho pra mãe. Né? Ou seja, ele encoraja o pai, faz o pedido, faz, deseje 200 libras, a hipoteca. Mas aí pra mãe ele pisca, né? Então, essa sátira, ela é colocada também, né, no texto. Sim. E é com o filho que acontece tudo. Esse conto foi publicado, né, originalmente na Strands, que na verdade, The Strand, o nome da revista, né, da época. E essa revista foi quem deixou muito famoso também o Sherlock Holmes. Olha que legal! Então era na mesma revista ali que foi publicado. E A Paz dos Macacos foi publicado ali também, né, foi aclamado ali, ficou famosaço. E foi em 1902 a publicação desse conto. Bom, o nascimento do William Waymark Jacobs, quase deu um Jacobs aqui, foi em 8 de setembro de 1863, então ali meados, né, do século XIX, e ele viveu bastante, ele viveu 79 anos. Ele morreu também em setembro, mas em 1943 ali, as vésperas, né, da Segunda Guerra, ali já estava acontecendo, na verdade, né, as vésperas do término da Segunda Guerra. Tinha filhos, né? Sim, não, filhos é o que há nessa família, tanto os pais e a mãe dele, quanto ele mesmo, né, ele teve 5, 2 meninos e 3 meninas, mas o pai dele, então, que era o William Gage Jacobs, e a mãe era a Sophie Waymark. O pai dele, então, gerenciava um cais, né? Então, por isso que ele cresceu nessa vida marítima ali e foi inspiração muito grande. Realmente, ele se criou nesse local ali, que é Lower East Smithfield, que é um, tipo, Oriente Baixo ali da Inglaterra. Sim. Né? E depois ele estudou numa escola privada de Londres e a mãe dele morreu quando ele e os irmãos eram muito jovens. E o pai dele, logo em seguida, se casa com a governanta. E com a governanta, ele tem mais 7 filhos. Por isso que... 7 filhos com empregado. E sem contar que ele já tinha outros irmãos, né? Ali, o William mesmo, né? Sim. Então, foi uma família bem numerosa. E quando ele se casou, ele repetiu a fórmula, né? Teve também... Ele se casou em 1900 com a Agnes Eleanor Williams. Ela já tinha o sobrenome Williams. Aí. Já economizou. Não, na verdade, porque ele era William de nome, né? E era Williams de sobrenome. Verdade. Mas no obituário dele, no The Times, colocaram assim que ele era um cara calmo, gentil e modesto, né? E que criou ali uma forma nova de narrativa humorada, né? Então isso foi, de fato, uma representação dele, assim. O que a gente percebe é que não tem tanta coisa, tanto estudo sobre esse autor, né? Enquanto igual como a gente encontra com Poe, né? Com Virginia Woolf, o Arthur Conan Doyle. Então tem muito menos e tem esse conto da Pata do Macaco, que é muito famoso, né? Então, digamos que a biografia dele não foi tão estudada assim como outros eu autores. achei algumas coisas em espanhol também. Acho que ele foi bem traduzido para a língua espanhola. Em termos biográficos, assim, sabe? Tinha bastante coisa em espanhol sobre ele. Mas diz que ele trouxe, então, essa forma nova, né? E humorada. E sabe quem era fanzaço de Jacobs? Não, quem? Fernando Pessoa. Olha lá. Na biblioteca. Nunca imaginaria. Sim, na biblioteca do Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa traduziu Poe, né? Então...
Na biblioteca dele tinha vários volumes do William Waymark Jacobs e, além disso, no diário, assim, nos escritos do Pessoa, em vários momentos ele referenciava, hoje eu li o Jacobs, W.W. Jacobs, né? Sim. E eu achei algumas coisas assim, achei interessante. Bem legal. Esse tipo de conto me agrada bastante. Eu gosto desse estilo. E espero que você aí também que está ouvindo tenha gostado. E esse acho que um daqueles episódios que são bem completos aqui do Leitura de Ouvido, né? Que são, assim, é fácil de recomendar ele, né? Porque é cheio de reviravoltas, cheio de aventura ali na história, né? Então, acho que é bem legal aí você que está ouvindo recomendar para alguém. E assim a gente agradece a recomendação do Adalberto, né, que é o nosso apoiador. Isso. Porque ele recomendou no comecinho do ano e eu tava esperando um momento perfeito pra encaixar esse conto. Eu vou aproveitar e vou abrir uma caixinha de pergunta aqui no Spotify, então se você tá ouvindo, você rola aí pra baixo, vai ter a caixinha de pergunta pra você fazer alguma sugestão aí de conto ou de poema pra gente fazer aqui no Leitura de Ouvido, ou de autor, né, também, lembrando que a gente preza, assim, pelo domínio público, então ter isso em mente. E vou explicar o que é, então. É 70 anos após a morte do autor. Então a gente tem recebido muitos pedidos. Por exemplo, gente, o ano que vem a gente vai poder fazer os textos do Guimarães Rosa. Ele vai entrar em domínio público em 2023. Então, empolgadíssima. Primeiro episódio do ano, já sei qual vai ser. Você que é leitor do Guimarães Rosa também já deve ter uma ideia de qual será. Vou deixar no ar aí, é um ponto muito bom. Opa, desculpa. Quase falou, né? Bem profissional, tossi no microfone. Nossa. Né? Desculpa aí. Tira o volume na edição. Mas é muito bacana a gente ter sempre as sugestões, a gente adora. Então sigam sugerindo. Deixa aí então na caixinha que eu vou deixar. Ou também, se você tem algum comentário a fazer sobre o nosso podcast ou sobre o conto de hoje, né? Fica aí a caixinha também, se você quiser falar qualquer coisa além da recomendação, né? Muito bom. Beleza? Então vamos agradecer nossos apoiadores. Já que nós estamos falando aí de recomendação e tudo mais, você pode também ajudar nosso podcast entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que é nosso financiamento mensal lá, coletivo, que rola mensal, tudo que eu ia falar que rola todo mês, mensal que rola todo mês. Então, se você vai entrando lá, você consegue nos apoiar e você recebe também algumas recompensas e também vai receber o seu nome aqui. A gente vai falar seu nome aqui no final do nosso podcast como produtor executivo. É o nosso coletivo aqui. Começando pelo quem sugeriu, né? Quem sugeriu, Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Betânia Nascimento. Meu Deus, eu tô engasgando nos apoiadores, eu não sei porquê. Bruno Ítalo Faria Cruz. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kínia Garcia Bento Torquato. Lilian Rinert. Marcelos Machado. Maria Lúcia Ritbard. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquese. Sérgio Jorez Rico da Luz. Silvio Schmidt. E Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Agora eu vi o que é. A luz tá meio que indo no meu olho e tá embaçando as letras. Ou eu tô precisando de óculos. Bom, não sei. De novo? Talvez. Então você fica aí. Precisa fazer um desejo. Não vou fazer desejo, que é perigoso. Sai daí. Eu esqueci de falar do Pix também, que você pode fazer o apoio pelo Pix. Se você não quer entrar lá no Apoia, né? Você quer fazer direto por Pix, você pode fazer para leituradeouvido@gmail.com. Então essa é a chave do nosso Pix, que você pode lá nos mandar a quantia que caber aí no seu bolso, que você gostaria de nos apoiar, e também você vai entrar aqui nos nossos apoiadores. E eu quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Nós passamos uma marca bem legal essa semana, então vai ver quanto é lá, você entra e se inscreve. A gente agradece as centenas e milhares de pessoas que estão nos ouvindo e nos seguindo também pelo YouTube. Gratidão e siga compartilhando os nossos episódios. É isso aí. Siga no Instagram também, @leitura de ouvido. Mas no final agora vai falar também, então não precisa repetir de novo, né? Vamos poupar os ouvidos do nosso leitor de ouvido. É isso aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido.
fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.